Ok, estamos gravando. Tudo bem, professor Fábio? Como é que vai, Bem, Jadson? graças a Deus. Pessoal, você que está assistindo essa Sempre animado, né? gravação, opa, tem que estar, né? Tem que Gosto estar, não assim. pode parar, as coisas não podem parar, não. Pessoal, você que está assistindo essa gravação, né? Vocês que estão assistindo essa gravação, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a segunda web da disciplina de empreendedorismo com o professor Fábio Bergamo. Falei certo sobre o nome? É isso aí. Ok, ok. Só lembrar de bergamota. Em alguns lugares do país, o tangerina é bergamota. É É só verdade. lembrar. Só tira o TA. Boa dica, boa dica. Bom, pessoal, vamos orar então para que Deus possa abençoar mais uma vez mais uma web, né? Vamos lá. Querido Deus, eterno Pai, gratos somos a Ti por mais uma vez estarmos aqui, reunidos de maneira virtual, à distância, mas nos sentimos tão próximos dos alunos, dos professores e tutores. Isso é muito bom. É muito bom estar aqui nessa web, que só possa, Senhor Deus, mais uma vez abençoar o professor Fábio, abençoar os outros colaboradores que estão envolvidos aí nos bastidores, suporte acadêmico, enfim, todos os colaboradores e principalmente os alunos, os nossos alunos. Sabemos que não é fácil, há muitas coisas que às vezes impedem os estudos, mas que o Senhor possa tomar a frente de tudo, que o Senhor possa estar à frente, conduzindo, para que eles possam ter um bom desempenho nos estudos. É o que nós lhe pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, antes de eu dar meus recadinhos, eu lembrei agora, quando eu falei do professor, nome professor Fábio Bergamo, o professor Fábio, ele está com uns projetos aí, inclusive essa semana já iniciou definitivamente, ele postou para o mundo. Professor, fala um pouquinho aí, convida os nossos alunos para que eles possam, né, se conectar, enfim, se inscrever. Eu não sei todas como que é, as palavras técnicas do marketing digital, enfim, Hum. explique aí. Bem, Jadson, esse é um projeto pessoal, assim, que ficou um pouco grande, né? Como alguns de vocês já devem ter visto no meu perfil, né? Eu sou doutor na área de administração, na área de negócios, e o meu foco sempre foi marketing, desde tanto na academia, né? Então, pós-graduação, doutorado, mestrado, doutorado, sempre em marketing. É, e profissionalmente também. Trabalhei, eu estava lembrando, essa semana, Jadson, inclusive, são 15 anos trabalhando com marketing, uma pausazinha quando eu entrei de cabeça aí em questão de coordenação de curso. Esse ano eu fiz 6 anos como coordenador de curso até junho. Então, nesses 6 anos eu parei, mas antes disso eram 15 anos trabalhando profissionalmente com marketing. Comecei lá desde empresa júnior na faculdade até diretoria de marketing de empresa. Então, assim, o que me incomodava muito, Jadson, era que as questões de marketing que a gente aprendia na academia, no doutorado, etc., elas não chegavam na ponta lá para o profissional de marketing. E vice-versa, as coisas legais e inovadoras que eram feitas nas empresas, na área de marketing, elas não eram estudadas pela academia. Então eu senti esse buraco assim no meio, né, que é uma coisa inclusive comum às vezes dentro de administração, dentro de negócios, dentro desse grupo de cursos superiores, né, de formações superiores da área de negócios, como é esse tecnólogo, por exemplo. Às vezes, muitas das coisas que a gente estuda, é difícil alguém da área prática absorver, né? Talvez seja por isso, inclusive, Jadson, que a gente tem uma mortalidade de empresas tão grande no Brasil, gigantesca, Vale a porque pena não pensar se nisso faz aí, essa realmente. ponte. Então, tinha esse projeto de vida que era justamente fazer essa ponte. Eu queria fazer essa ponte de algum jeito e pensei, por que não a gente não usar as plataformas digitais para isso? E essa semana eu comecei um canal focado em marketing, né? A gente não vai falar muito de todos os aspectos de um negócio, eu vou falar mais exclusivamente na área de marketing, chama Doutor Marketing, no YouTube, no Facebook, é só colocar lá, Doutor Marketing. Posso Eu depois tenho colocar acompanhado isso, coloca no para a chat galera lá no nosso Canvas, lá no ambiente virtual de também. aprendizagem, para a Isso. galera curtir.
Eu aguardo a Isso. sua audiência lá, querido aluno, querido amigo, e Jadson também, que eu sei que já deu uma olhada lá. Já dei uma olhada já. Não assisti o vídeo ainda. O vídeo dessa semana eu não assisti. Acho que foi É. hoje mesmo de manhã que foi postado, uma coisa assim. Sim, sim. Mas eu ainda não tive tempo de assistir, mas eu vou assistir. Legal, Legal. professor. Bom, pessoal, aqueles recadinhos de sempre, fiquem de olho no cronograma da disciplina. Tem alguns alunos perdendo prazo e tal, é porque você não se atentou ao cronograma. Se atenta ao cronograma, qualquer dúvida me procura, não fale com o tutor. Se for dúvida também a respeito do conteúdo, o professor Fábio Bergamo está aí, eu sou intermediador entre você e o professor. Coisas que eu não, né, não me arrisco a esclarecer, né? Então, o professor está aí, professor regente, professor Fábio Bergamo, da disciplina de empreendedorismo. A respeito de suporte, qualquer falha, qualquer dificuldade no desempenho ali de estudos, poxa, Jadson, poxa, professor, eu não estou conseguindo criar uma rotina de estudo, eu não estou conseguindo estudar, como que eu faço? Tem alguma dica? Temos, a gente tem. Tá? No primeiro vídeo de apresentação da disciplina, eu coloquei um vídeo lá bem curtinho, dei algumas dicas também. E estarei também, de vez em quando, vocês vão acompanhar no quadro de avisos as tutorias online, que é uma experiência que eu tenho feito. E reforço, porque é bom reforçar isso, porque talvez vocês esperam de outros tutores. Então, a gente tem uma liberdade, então eu estou fazendo esse teste, que é uma experiência, eu costumo dizer, que é a tutoria online, onde estarei numa sala no Zoom, gravada, por 1 hora, geralmente. Hoje vai ser, hoje dia 1º, né, de setembro, vai ser a segunda tutoria online que eu farei. Então, não é algo obrigatório. Então, não espere de outros tutores, não cobre outros tutores. É uma experiência que eu estou realizando e depois eu vou conversar com a coordenação e, enfim, né, dar os feedbacks lá necessários. Então, mas tem dado bom resultado. A respeito do que, então, essa tutoria? Da ambientação no Canvas, de uma certa, alguma maneira de como estudar melhor, né, como buscar um melhor desempenho nos estudos, enfim, nesses sentidos. Claro, se eu puder ajudar em alguma atividade, na interpretação do que está sendo solicitado nas atividades, isso também eu posso fazer sem problema algum, né? Tá dentro do meu papel e que eu não posso falar muito a respeito do conteúdo, por isso que nós temos a web e é muito importante que você participe ao vivo para tirar suas dúvidas sobre o conteúdo que está sendo estudado. Hoje iniciou a unidade 3 da disciplina. O professor vai falar um pouquinho dos destaques, ele preparou a web de hoje, então ele vai focar em alguns destaques, né, do conteúdo que está disponibilizado para você. Esteja atento ao cronograma, ela também possui as datas das avaliações e de período de recuperação também. Beleza? É isso. Muito obrigado. Com você, professor. Beleza, obrigado, Jadson, pela introdução. Muito importante, pessoal. A gente vê aí que existem muitos alunos que não estão participando dos fóruns, tal. A gente quer ver você participando. Não pense só apenas, né, na questão da nota que você vai ganhar, mas da discussão mesmo, do aprendizado. A gente está lá, né, o Jadson acompanhando, eu também estou acompanhando muito essas discussões que vocês estão fazendo lá no fórum, e eu gosto de participar delas. Mas queria ver mais participação, queria ver mais de vocês lá, para a gente ter um fórum rico, os desafios também, para a gente poder discutir aqui depois, né? Fazer uma discussão legal aqui, não é, Jadson? Acho que aqui é legal para todo mundo a gente ter Isso, é muito bom. esses momentos Sim, aqui de discussões, né? sim, com certeza. É isso. Bem, vamos falar um pouquinho então da temática das nossas últimas webs aí, não é? A gente, webs não, das nossas últimas unidades, né? E eu gosto muito da temática, principalmente desta última unidade, da unidade 3, que tem sido assim uma unidade muito enriquecedora, no sentido dela apresentar uma das coisas mais importantes na área do empreendedorismo, né? Que é a forma de você fazer um plano de negócios, né? O plano de negócios é assim uma ferramenta essencial
a gente tinha um modelo mais tradicional, que inclusive é apresentado no e-book número 3 da disciplina, né? Apresentado aquele modelo mais tradicional, onde você começa ali com estratégias gerais do negócio, a ideia do negócio, a missão, a visão, né? Aquelas questões mais tradicionais. Aí depois você desce para um plano de marketing, né? E aí você tem os tradicionais 4Ps lá, né? O P de produto, ou seja, o desenvolvimento do produto, do seu posicionamento, da sua marca, não é? Logo em seguida você tem o preço, né? O desenvolvimento da questão do preço, da ideia do preço que vai ser. Logo depois você tem praça, que é a distribuição desse produto, qual será o canal de distribuição. E tem um material bem legal nesse e-book 3 sobre o canal de distribuição, esse ponto do canal de distribuição, né? A gente tem esse item lá. Então, esse é o terceiro ponto da estratégia de marketing. No final, a estratégia promocional, o que você vai fazer, o que você vai criar de ideias para divulgar seu produto, né? Então, a gente tem aí esses aspectos todos do plano de marketing. Depois você entra no plano operacional, como é que vai funcionar, e por fim você faz a estratégia financeira toda, sempre pensando em 3 cenários, que é o cenário realista, um cenário otimista, onde você imagina que você vai ter um sucesso muito absoluto, né? E um cenário mais que a gente chama de pessimista, um cenário mais pessimista, que é aquele que você pensa que não vai dar tão certo assim. Esse é o modelo de um plano de negócios tradicional. E é um modelo que funciona ainda e funcionou por muito tempo, na medida do que é o conceito de como o empreendedor sai do papel, o empreendedor tradicional sai do papel e faz o seu negócio funcionar. Muitas das vezes esse empreendedor não tem o recurso financeiro para fazer isso acontecer, né? A gente vê um pouquinho isso no e-book também. Ele não tem esse recurso financeiro. Então, o que ele procura? Ele procura um recurso financeiro de terceiros. Normalmente, onde ele consegue isso? Num banco, né? Num banco de varejo ou num banco de investimentos. Então, ele vai lá, bota a melhor roupa, né, Jadson? A gente pega assim, bota aquela roupa bonita e vai atrás do gerente, né? E aí diz, porque eu quero montar uma padaria, não tem uma padaria aqui na cidade onde eu moro, e eu queria um recurso aí para começar o negócio, né? Então um recurso para fazer os primeiros investimentos, um recurso ali para o capital de giro inicial ali para uns 3 primeiros meses, 3, 6 primeiros meses. E aí ele vai fazer a pergunta mágica para você: você tem um plano de negócio? E aí você traz lá o plano de negócio para o gestor financeiro lá do banco e para o gerente. Ele vai dar uma olhada. Normalmente, se você fizer um plano de negócio robusto, é aquele negócio assim com umas 100 páginas, né? Com muitas planilhas, onde você vai pensar mesmo em toda a estratégia do negócio, né? E aí ele vai dizer se você foi feliz ou não, vai liberar aquele recurso. Mas o que o banco, tanto o banco de investimento quanto o banco de varejo, que emprestam dinheiro, que emprestam recurso financeiro para você começar um negócio, o que ele está pensando ali? Esse é um ponto importante para a gente entender a mudança de perspectiva de empreendedorismo. Inclusive está alocada um pouquinho assim, conversada, e é o destaque que eu trago dessa unidade. Então, para a gente entender, a gente tem que entender a cabeça do investidor. Então, o investidor ali, no caso, o gerente do banco, ou qualquer pessoa que está inserindo um dinheiro no negócio, assim, né, um negócio tradicional, então ele vai pensar no quê? Ele vai pensar num retorno desse recurso, através num banco, então, se for, através do juro daquele empréstimo. Então, ele te emprestou um dinheiro com X% de juros ao mês, X% ao ano, e aí ele vai querer esse recurso de volta. Se for um banco de investimento, você vai ter um prazo maior para devolver. Se for um banco de varejo, você vai ter um prazo menor com juros maiores, não é? E aí, se você não tiver um plano muito bem estabelecido e muito robusto, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você não vai conseguir pagar essas parcelas desse recurso, né? E muitos empreendedores
acabam tendo a falência dos seus negócios por causa desse momento. Então, o gerente do banco, quando não libera um empréstimo para você começar um negócio, não é porque ele é ruim. Muitas das vezes ele já está acostumado. Ele vai olhar aquele plano de negócio e vai falar, não está muito legal, a estratégia não está boa, a ideia pode ser até boa, mas a estratégia do crescimento do seu negócio não está legal. E aí ele não vai liberar o recurso, ele já tem esse olhar de águia. Mas mesmo assim, muitos dos nossos empreendedores não conseguem devolver esses recursos. As últimas estimativas do SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, indica que quase 70% dos negócios que começam assim não têm condições totais de efetuar o pagamento das suas parcelas do empréstimo na instituição bancária. Isso é um desafio muito grande, né? E por que eu foquei nesse ponto importante aqui? Como eu disse, é um ponto importante. De uns tempos para cá, e o que eu digo aí dos últimos 15 anos, por assim dizer, a gente teve uma mudança muito forte da perspectiva do empreendedorismo, da montagem de um negócio. Em primeiro lugar, pela mudança da geração. Então, numa geração mais antiga, como a dos meus pais, né, ou dos meus avós, aí que vocês já devem ter, inclusive, ouvido falar nisso aqui no curso mesmo, em disciplinas da área de psicologia, em disciplinas da área de marketing. A gente teve gerações diferentes, os baby boomers, né, a geração X, a geração Y, na qual eu pertenço. Então, eram gerações que pensavam um pouco mais na estabilidade do emprego. O negócio, então, o empreendedor, era um empreendedor que tinha que ter assim, a capacidade da robustez do seu negócio. Não é? Então, ele não entrava num negócio sem ter tudo pronto, sem estar tudo no esquema, tudo certinho. Ele não tinha ele não pensava em outra forma de se fazer negócio. E aí as gerações foram mudando, né? O advento da internet, a facilidade de acesso à internet. Então, a economia digital aí rodando, os negócios não podiam mais ser tão travados assim. Não é que o que eu chamo de negócio travado? O negócio travado é aquele negócio que demora muito para responder uma ameaça de mercado, demora muito para responder a um ponto fraco que ele tenha, demora muito para mudar uma perspectiva quando o mercado assim exige. Não é porque ele é um negócio tradicional. E muitas das vezes com a cabeça, com a mentalidade mais tradicional. Então, essa geração mais nova, né, geração Z, e os chamados millennials que tem agora, né, que são os nossos filhos, né, o pessoal que já é mais nativo digital, né, ou seja, nasceram já com a internet. O pessoal que nasceu com internet e que nasceu também com os aparelhos de smartphone, né, em touchscreen, que é uma outra geração mais nova ainda, que não sabem usar os aparelhos antigos, que não são touchscreen mais, né? Tem dificuldade para mexer com teclado, esse tipo de coisa, né? Então, esse tipo de pensamento dessa geração, não é uma geração que é mais desapegada à hierarquia, é mais desapegada com regras. Então, o empreendedorismo também foi afetado, a gestão foi afetada, os processos gerenciais foram afetados dessa forma. E aí a gente tem um novo jeito de se construir empreendedorismo, um novo jeito de se pensar novos negócios. Então, são negócios menores, são negócios com muita inovação, baseado em inovação, com muita presença digital, com essa capacidade de mudar a todo momento, o que em empreendedorismo a gente chama de pivotagem. Então, está aí uma expressão para você nunca mais esquecer, querido aluno, que é o pivô, a pivotagem. Né? Pivotagem vem do termo pivô, então a gente tem esse termo em vários aspectos da vida, né? Mas acho que o principal deles é no esporte. Né? O pivô no basquete, aquele cara que fica lá no centro do garrafão, né? E faz o jogo de ataque virar para um lado e para o outro. Né? Mesma coisa no futebol, no futsal, etc. Então, o pivô, ele faz a pivotagem da jogada. Se ele recebe aqui, ele joga para o outro lado,
né? Então, isso é a pivotagem da jogada. No empreendedorismo, a pivotagem é você mudar a perspectiva de negócio, mudar o plano do negócio. Então, esse aspecto, né, a gente não conseguia ver muito fácil numa empresa tradicional. Uma empresa tradicional pivota muito pouco. Não é? Então, a gente vê uma diferença, uma nova roupagem de empreendedorismo, e essa roupagem a gente, a gente percebe que ela é muito mais acertada para um momento como esse, dessa nova geração, um momento onde a tecnologia digital ela comanda muito as coisas. Né? Então, isso, como eu disse, mudou um pouco a cara do empreendedorismo, e a gente vê nesse e-book 3 o autor falando um pouco sobre planos de negócio, e ele apresenta o plano tradicional, mas ele apresenta um novo tipo de plano, correto? Um novo tipo de forma de se pensar um negócio, e ele apresenta uma metodologia que casa completamente com essa forma nova de fazer negócio, que é a metodologia do Business Model Canvas, né? Que é uma metodologia que eu destaco como sendo uma coisa super importante que vocês estão vendo nessa unidade. Tá? Então, eu queria trazer para vocês um pouco mais detalhado nessa nossa webconferência, um pouco mais detalhado essa questão do Business Model Canvas, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, tá certo? Para a gente poder conversar um pouco melhor sobre o tema, tá? Então tá aqui, eu quero apresentar de forma bem rápida, eu não vou me aprofundar demais dentro de cada uma dessas áreas do Business Model Canvas, mas, como eu disse, ela é a plataforma ideal para você pensar hoje novos negócios. Então aí, como vocês viram lá no e-book, o Business Model Canvas é uma proposta de negócio, uma proposta de modelo de negócio baseada em 9 áreas. Não é? Então, temos aqui as 9 áreas, e a gente começa do lado direito e termina do lado esquerdo. Então, a gente está vendo aqui uma divisão bem central, aqui, né? Onde a gente tem do lado direito proposta de valor, relacionamento com clientes, canais de distribuição, fluxo de receita e segmentação de clientes de um lado, e do outro lado a gente tem estrutura de custo, atividade-chave, parceria-chave e recurso-chave. Então, dessa maneira bem didática, bem visual, que é a cara dessa nova geração, ela gosta do visual, ela gosta das coisas mais simples, sem tanto essa ideia, nessa necessidade tremenda de detalhamentos, de coisas que muitas vezes você não vai usar realmente lá no fim de todas as coisas, né? Então, essa ideia do Business Model Canvas, então, é uma ideia bem interessante. Se vocês perceberem, né, a divisão do lado direito, ela corresponde ao lado direito do cérebro. Né? Não sei se vocês estão me vendo espelhados ou não, mas eu toquei aqui no meu lado direito do cérebro. Né? Então, o lado direito do cérebro é o lado da criatividade. Não é? Então, você tem aqui a parte criativa no lado direito do Canvas. E o lado esquerdo do cérebro é o lado mais da ação. Né? Então, você tem aqui no lado esquerdo do Canvas essas questões mais relacionadas à prática do negócio. Então, de um lado, a criatividade, né, o pensamento inovador, as ideias, e de um outro lado você tem a ação, as práticas do negócio. Né? Então, só por aí você já vê completamente a diferença de um modelo de negócio tradicional, do modelo de plano de negócio tradicional, que você também viu no e-book 3, que é aquele negócio como eu descrevi para você, bem certinho, plano de marketing, plano operacional, plano financeiro, etc, etc, etc. Então, aqui é uma ideia diferente, né? Uma ideia bem distinta, onde você vai pensar aí em 4 coisas básicas. Então, você vai pensar no seu cliente e nos problemas que ele tem.
Você vai pensar numa oferta de valor para solucionar esse problema que ele tem. Você vai, em terceiro lugar, pensar na estrutura que você precisa para ofertar essa solução. E, por fim, nos recursos necessários para você criar essa infraestrutura para ofertar essa solução para o problema e para a dor de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Então, é essa linha de raciocínio bem diferente de uma linha tradicional que é bem especificada em áreas da empresa. Numa empresa mais moderna, você às vezes nem tem essa descrição de áreas tão tradicional que a gente tem, né? Enfim, eu quero apresentar então, vocês leram isso, obviamente, lá no e-book 3, né, dessa unidade que a gente está entrando na unidade 3, mas eu quero aqui entrar um pouquinho mais em detalhes em cada área dessa, que eu acho que é muito interessante, né? Então está aqui a proposta de negócio, que é o lado direito, né, o lado criativo, tá? Então você começa na montagem dessa proposta de negócio, você está aí com uma ideia inovadora, você quer fazer um negócio acontecer, primeira coisa, pensar nas pessoas, né? E aqui uma diferença brutal entre o modelo tradicional e o modelo mais inovador, que é representado pelo Business Model Canvas. Não se parte da ideia que eu, empreendedor, tenho. Se parte de qual ideia? Da dor de alguém. Essa palavra é um conceito central para o novo negócio, dor. E não estamos falando apenas de dor física, mas de dor, ou seja, a coisa que faz doer a vida, né? Que não deixa a vida ser vivida na sua plenitude. Um exemplo, uma pedrinha no seu sapato. Ela, no início do dia, ela ela não agride tanto. Mas vai passar o dia todo andando com ela no seu sapato, chega 6 da tarde, como é que seu pé já não está, né, doendo ali, incomodando, né, o dia todo. Então, a dor é um incômodo, né? Então, a gente vai pensar, que dor é essa? E a partir dessa dor, quem são as pessoas que têm essa dor? Então, veja, a gente tem aqui pessoas que precisam se locomover numa cidade grande ou numa cidade de porte médio, mas não tem recursos, precisam se locomover mais rápido às vezes, mas não tem recursos para comprar um carro e não tem recursos para usar táxi todo dia, que é um custo mais caro. Então você tem um problema ali, você tem uma dor. Às vezes não tem transporte público naquela região exata onde ele está. Então você tem uma dor aí. Uma dor de uma pessoa que tem que andar 1 quilômetro, 1,5 quilômetros para chegar num ponto de ônibus que possa levá-la para um lugar da cidade onde ela queira. Então está ali, temos um problema. Temos um problema ali, temos uma dor. Quem é essa pessoa? É um trabalhador X, um trabalhador Y, que não tem carro, não sei o quê, tal. Quem é? Quem é essa pessoa? Então você começa por aí. E assim que você define essa pessoa, e tem várias técnicas para isso, a principal técnica dessas chama-se persona, criar a persona, identificar a persona, onde você diz assim, eu vou criar essa pessoa, né? Vou chamar ela de Silvia. Né? Então, a Silvia é a pessoa que tem que ir trabalhar, mas ela, às vezes, está bem vestida porque ela é uma secretária executiva, mas ela não mora num lugar que tem fluxo muito grande de transporte público. E, mesmo assim, no transporte público, às vezes, ela está de salto alto, aquilo é incômodo para ela. Não é? Então, ela precisava ir de carro, mas ela não tem um carro, ela não sabe dirigir, não tem tempo de fazer uma autoescola. Então, está vendo como eu tracei o perfil? Estou mostrando quem é? E esse trabalho que a gente tem, né? Eu até dei um nome para a pessoa, Silvia, né? Ela é Silvia, de 30 anos, de 32 anos, 28 anos, não sei. Esse exercício é o que a gente chama de persona, de criar uma persona, de propor uma persona. Então, quando a gente cria essa persona, e a gente tem várias outras técnicas, por exemplo, o mapa da empatia, que nada mais é do que tentar entender o dia a dia dessa pessoa, pelo olhar dela, pelo que ela sente, pelo que ela fala. Né? Então, a gente cria essa persona, a gente está pronto para desenvolver, então, a segunda parte, que é a proposta de valor. É exatamente aquilo que a gente vai fazer para curar a dor. O original chama, inclusive, a proposta de valor de pain relief.
né? Ou seja, o aliviador da dor. E o desenho, inclusive, no livro original, é uma pílula, é uma aspirina, né? É um comprimido que você vai tomar. Que comprimido você vai dar, então, para a Sílvia, que tem todo esse problema? Né? Que comprimido você vai dar? Esse comprimido nada mais é do que a sua solução para a dor. A proposta de valor que você vai entregar. Então, o que você pretende solucionar? Você já sabe. E que benefício você vai entregar? E, principalmente, o que essa ideia tem de inovadora? O que essa ideia tem de inovadora? Correto? Então, aí a gente tem a nossa proposta de valor, que a gente vai bolar aqui uma ideia, né? Então, vou bolar uma ideia aqui, né? O que você acha da gente criar um sistema de transportes que não use nada público e use os carros das pessoas, né? Que use os carros das pessoas. Sei lá, ó, o vizinho dela tem um carro e ele podia usar esse carro aí, né? E eu tenho certeza que a Sílvia estaria disposta a pagar por essa carona desse carro. Como é que eu faço? Então eu vou agora validar a proposta. Eu vou lá procurar as Sílvias existentes, pergunto para elas e elas dizem sim ou não, se gostam da ideia. E aí sim, pronto, legal. E aí a gente vai para o terceiro item, canal de distribuição. Como que eu vou fazer, então, essa solução chegar ao consumidor? Né? O que ele prefere? Né? Então, hoje em dia, como eu falei, o novo público, tal, tudo internet, tal, por que a gente não cria um aplicativo de celular onde a pessoa chame o vizinho ou chame quem quer que seja que tenha um carro e aí a pessoa vai lá e atende ela no lugar que ela está, porque hoje pela tecnologia a gente consegue isso via GPS, né? Olha que legal, tal. E aí, como é que a gente vai fazer isso acontecer? Que tipo de tecnologias existem e tal, etc. Ótimo. Então a gente já criou a proposta. Vamos fazer isso num aplicativo. O cara que quer dar carona tem um aplicativo para ele, a pessoa que quer receber a carona tem um aplicativo para ela, a gente faz os dois se cruzarem e pronto. Olha que proposta sensacional, né? Então, se você agora já tem a ideia do canal, de como você vai entregar, vamos para o quarto ponto do lado direito, que é o relacionamento. Então, como a gente vai fazer essa pessoa gostar do nosso negócio, da nossa proposta e querer utilizar essa proposta constantemente, né? Então, a gente tem que pensar aí em coisas como a experiência do cliente. Então, a gente bota alguns pontos. Não, o carro dessa pessoa tem que ser um carro mais novo, tem que estar limpo. Por que a gente não coloca alguma coisa para essa pessoa avaliar esse motorista? E vice-versa. Por que a gente não bota um motorista para avaliar a pessoa que está pegando a carona? Né, e bota esse tipo de coisa. Que tal a gente botar pagamento por cartão de crédito? Ninguém mais anda com dinheiro. Olha, isso vai fazer as pessoas usarem mais o produto, né? Olha que legal. Então você vai criando essas formas de promover esse relacionamento, não é? Então, se acontecer alguma coisa, ele tem que ter um canal de denúncia, ele tem que poder, se ele gostar muito, dar uma gorjeta, não é? Referendar aquela pessoa, falar bem dela, etc. Então, são formas que fazem com que a experiência esteja positiva. Então, nessa etapa do relacionamento com o cliente, a gente tem as questões de gestão de experiência, do UX, né? User Experience, a experiência do usuário, né? User Interface, a interface do usuário, como é que vai ser a beleza, o design, né? O Customer Success, o entendimento do sucesso do cliente. Então, tem vários aspectos que a gente pensa nessa etapa, né? E aí, por fim, a gente vai pensar assim, e como vamos ganhar dinheiro com isso? Como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Então, nesse caso específico, por que a gente não tira uma porcentagem daquilo que o motorista está ganhando com a carona? Não é? Então, percebe que nesse lado direito é a criação, é a ideação do negócio, né? E aí a gente estava brincando aqui com uma proposta de valor que nada mais é do que a proposta de valor do Uber, né? Do Uber, do 99 Táxi e de outros aplicativos similares, né? Então, é assim que é a linha de raciocínio do pensamento da criação de um novo negócio hoje em dia, de um novo empreendimento, principalmente se esse empreendimento for baseado em tecnologia, né? Mas aí a gente precisa fazer o negócio funcionar. E aí tem o lado esquerdo, que é o operacional mesmo, né? A ação.
né? A mão na massa. E a gente tem a primeira coisa, o recurso-chave. Que tipo de recurso é essencial? Tanto físico quanto humano, que tipo de pessoas a gente tem? O cara teve a ideia, mas ele não sabe, sei lá, programar, fazer um aplicativo. Então, ele precisa de alguém, né? E a ideia, normalmente, num negócio tradicional, é o quê? Você contrata alguém, né? Eu não sei mexer com site, o que eu faço? Eu contrato alguém que saiba. Num novo negócio como esse, a gente não contrata, a gente chama o cara para ser sócio. Cara, você não quer ser meu sócio num negócio desse? Eu te dou uma participação, né? Porque aí você tem a garantia do quê? Da entrega do cara, da entrega dessa pessoa. Ele vai querer se entregar naquilo ali, porque ele é sócio, agora ele é dono também, né? Então as coisas fluem de forma diferente. Então, que tipo de recursos a gente precisa? Aí a gente vem com as atividades chaves. Que tipo de atividades são essenciais para que o negócio funcione? Né? Então, a gente precisa de um seguro, no caso do Uber, precisa de um seguro, a gente precisa de uma base de dados XYZ, a gente precisa de algum aplicativo interno que faça leitura do cartão de crédito, alguma coisa do gênero a gente precisa ter. Então, assim, quais são as atividades-chave? Às vezes, aí, a pessoa do negócio, lá o dono do negócio, os sócios vão traçar essas atividades essenciais para que tudo que foi pensado no lado direito funcione. Né? Aí uns exemplos para o que são essenciais para que a proposta de valor funcione, para que o relacionamento com o cliente funcione, para que a fonte de renda permaneça, para que os canais fluam, né? E aí a gente tem os recursos-chave, ou recursos-chave não, as parcerias-chaves, né? Então, quem são os parceiros importantes? Quem são os stakeholders? Já deve ter ouvido falar essa expressão mágica que muita gente ouve falar e acha que é um palavrão, né? Stakeholders. O que são os stakeholders? Quem são essas pessoas importantes? Quem são os fornecedores importantes desse negócio? Quem são os terceirizados importantes? Então, a gente tem que pensar isso tudo, né? Então, nesse caso do Uber, você só pode entrar para ser motorista, sei lá, se você tiver um treinamento mínimo aí. O treinamento mínimo, então quem vai dar o treinamento? Vamos contratar pessoas para dar? Não, vamos pensar numa empresa terceirizada de treinamentos, e a gente paga para eles, fica mais barato, não é? Então eles vão ser um parceiro-chave, essa empresa vai ser um parceiro-chave, né? Então, é muito importante a gente entender essas parcerias, possíveis patrocinadores, né? Sei lá, licenciamento do negócio, não sei. E aí, no final, a gente faz a estrutura de custos, que é o último item, né? Então, que tipo de custos a gente vai querer nesse início? Vamos usar as plataformas mais caras, mais baratas, fornecedores mais caros, mais baratos? Então, nada mais é do que um pensamento financeiro, mas não um pensamento financeiro com essa ideia que a gente tem na cabeça de fazer o negócio pensamento otimista, pessimista, 10% que eu ganho a mais esse ano. Não estamos pensando nisso aqui. A gente está pensando na estrutura para que o custo seja o mais baixo, né, o mais limpo possível, né, nesse aspecto. Então, vejam, vou voltar de novo na imagem, né, inicial. Então, vejam que agora a perspectiva de um negócio é muito diferente. E é fácil de se mudar se o negócio não estiver indo tão bem. Em uma perspectiva assim, a gente ganha algumas coisas, tem uns pontos fortes muito interessantes comparados com a empresa tradicional. Por exemplo, a facilidade que a gente tem de escalar um negócio. O que é escalar? Num negócio tradicional, é difícil a gente escalar. Exemplo, sei lá, uma padaria. Uma padaria é difícil de escalar. Se eu precisar dobrar o tamanho da padaria, eu preciso de muito investimento. Preciso de um espaço físico, né? Alugar mais espaço, comprar forno, contratar mais gente para fazer o dobro de pães. Se eu tenho, sei lá, eu estava assistindo essa semana o seriado Cobra Kai, que fala daqueles personagens lá do Karate Kid, lá dos anos 80, do filme dos anos 80, né? Então, me bateu uma nostalgia muito grande, eu gostei muito, mas imagina que a pessoa está montando, sei lá, uma academia de karatê, uma academia de artes marciais, uma academia de yoga, não sei, ou uma própria academia mesmo de musculação, etc.
Se ela quiser atender mais alunos, ela vai precisar de mais material, ela vai precisar de mais equipamentos, ela às vezes mais de espaço, às vezes contratar um novo professor, porque um professor só não aguenta dar aula para todo mundo, entende? Então é difícil escalar um negócio. A ideia de escalar um negócio é o quê? É quanto mais eu aumento a receita ou a possibilidade de receita, os meus custos não aumentam tanto assim. Aí você me pergunta, mas professor Fábio, isso é uma balela. É impossível fazer isso. Nem sempre. Então, pegue talvez um aplicativo que você mais use no seu celular. Sei lá, você é um motorista, né? Voltando aqui para o tema de motorista. Você é um motorista, precisa fazer entregas nas cidades, aí, etc. E você usa muito, sei lá, o Waze. Né? O Waze, para mim, é um dos aplicativos mais sensacionais que existem. Então, o Waze, né? Hoje, do jeito que o Waze está aí, com seus, sei lá, 100 milhões de usuários, vamos dizer assim, se entrarem mais 100 milhões, o programa está feito, está já pronto. Não vai ter necessidades muito extremas de novas programações, talvez uma compra aí maior de um servidor, mas a receita que vai gerar esses novos milhões de usuários, ela vai ser muito maior do que a necessidade de investimento. É totalmente diferente do pensamento de um negócio tradicional, de um serviço tradicional. Então, faz todo sentido, né, se pensar em negócios mais simples, hoje em dia, em suas estruturas organizacionais. E aí isso impacta demais, querido aluno, querida aluna, impacta demais no que você está estudando, nessa formação que você está tendo. Né? Você tá fazendo uma formação de tecnólogo em processos gerenciais. Então, isso vai afetar, inclusive, a sua profissão. Então, os processos vão ser processos mais simples, processos que sejam fáceis de pivotar, de mudar uma proposta. A influência enorme do ciberespaço, do cyberespaço, da internet, do digital nesses processos vão ser muito grande. Então, a gente está aqui numa mudança completa de perspectiva de negócios que afeta tudo dentro da empresa. Não afeta só a forma como ela planeja, como a gente viu agora, mas também afeta a organização do negócio, né? Afeta a forma como os líderes agem, como os líderes pensam, como os gestores pensam. Né? Então, você vê agora grandes empresas tentando entrar num negócio mais simples, como, por exemplo, fazer home office agora ficar um item eterno e não mais uma questão pontual por causa da pandemia. Então, já está pensando nisso, não já está se pensando, não, já está se fazendo. Eu fui fazer uma compra de um computador, né, e fui na tradicional Rua Santa Ifigênia, em São Paulo, que é uma meca dos aparelhos eletrônicos. Aqui é um microbairro, várias ruas onde só se vende computador, esse tipo de coisa. E eu fui lá e eu passei numa loja, uma loja grande, o cara falou, olha, eu não vou citar o nome aqui, mas essa grande empresa de telefonia acaba de comprar 600 computadores para dar, entre aspas, para os seus funcionários trabalharem em casa. E eles acabaram de entregar um prédio todo que eles tinham e não vai precisar mais dos prédios. Por quê? Porque eles viram que é muito mais barato deixar as pessoas trabalhando em casa, e eles vão dar o equipamento, vão dar as cadeiras para o pessoal sentar, né? Então, é um negócio assim que está mudando a sociedade. Então, essa empresa conseguiu pivotar o jeito dela de trabalhar, vai ser mais simples, menos custoso. Então, o que a gente precisa perceber agora é essa nova ideia de empreendedorismo, de gerir negócios, de montar negócios, ela não é uma moda. Ela chegou para ficar. A pandemia talvez fez com que aumentasse mais essa perspectiva. Então, a gente sabe que o aprendizado disso é muito importante. E eu felicito a todos vocês do curso de tecnologia em processos gerenciais do NASP, porque eu felicito vocês porque vocês tiveram acesso a esse tipo de informação super importante, né, dos novos negócios, das startups que são montadas todas nesse tipo de perfil.
enfim, eu felicito vocês. E aproveito, Jadson, aqui nesse momento, para convidar todos. Você já deve ter recebido um e-mail com a data correta da nossa semana especial Sim, já vou olhar aqui aqui do de curso, novo. que inclusive eu vou ter o privilégio de falar em uma das noites aí sobre É, alguns aspectos relacionados a essa temática. Vocês vão gostar, não vou dar spoiler agora. do dia 14 ao dia 16, às 19 horas. Isso, eu sou no dia 15. É isso Aê! mesmo. Dia 15 é comigo. Ó, eu posso falar o que já está disponível para eles. Soft skills, é isso? Sou eu. Soft As skill sou novas, eu. as novas habilidades para o desenvolvimento profissional no ambiente corporativo. Ó, que bacana. Exatamente, é isso aí. É Legal, isso aí. todos estão Então ó, convidados. vai ser tudo coligado. O tema dessa unidade, o tema que nós batemos papo aqui hoje e o tema que eu vou falar na semana especial do curso. É Muito isso aí, bom. Jadson. Temos É mais isso alguma aí. informação aí? Estamos chegando aí perto da 1 hora quase do nosso bate-papo aqui. Quase uma hora, Né? 50 minutos. 50 minutos, Pois é. praticamente. E aí, Não, temos professor, está mais algum tranquilo. item que a gente precisa debater? Não. Durante as unidades da última web, que foi a primeira web da disciplina, nesse período, nesse intervalo entre a primeira web e a segunda web, não tive alguma dúvida dos alunos, os alunos não questionaram algo relacionado ao conteúdo para que a gente pudesse esclarecer agora na web de hoje. Então, fica a dica para você, aluno, para você, aluna, que até a próxima web, deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu já falo para vocês a próxima web e em breve já estará no quadro de avisos também, mas é importante a gente Sim. utilizar este canal aqui de comunicação para que eu possa... Enquanto você procura, Jadson, só até tirando uma dúvida, mas eu vi que teve um pessoal que estava com essa dúvida, né? A gente falou hoje sobre esse novo modelo de negócios e plano de negócios, e a gente tem aí as startups, né? Que são Sim. é um tema muito inovador também, não um tema novo. As startups todas são montadas com esse tipo de visão do que a gente bateu papo hoje. Então, se você está pensando em montar uma startup, ela tem que ser nesse formato. Ela não pode ser num formato tradicional, senão a gente não é uma startup. A startup, na verdade, é uma empresa que tem inovação no seu DNA, né? Muitas vezes inovação digital, e está num ambiente de profunda incerteza. Né? Então, negócios assim muito inovadores, eles são muito incertos, eles estão muito cheios de risco. Né? Então, uma startup ela exige muito do seu criador nessa questão do risco, do entender os riscos, né? E é diferente o negócio. Eu acabei falando, Jadson, do velho jeito de se pegar empréstimo e tal, e acabei não falando do novo. Então, quando você monta esse plano de negócio, então, o pensamento de startup é assim, você montou um plano de negócio baseado num business model Canvas, você não vai num banco, você apresenta a investidores, né? Do tipo investidores anjo, vocês já devem ter ouvido falar essa expressão, Já, Shark Tank. né? Então, lá no Shark Tank, exatamente. Exatamente. Então, investidor anjo, você vai apresentar para um venture capital, né, que são pessoas que são grupos de pessoas que investem muito pesado, empresas que investem pesado em ideias inovadoras. Já deve ter ouvido falar no termo aceleradora, que é uma empresa que dá até espaço físico, dá uma série de coisas para acelerar teu negócio, mentorias, né? Então, é diferente o conceito. No conceito tradicional, você vai no banco, pega um empréstimo e paga o juro. Num conceito mais novo, né, como esse que a gente pensou, você vai, procura um investidor e divide com ele a empresa. Então, você vai lá, eu quero te dar um pedaço da empresa em troca do teu investimento. Então, eu te dou um pedaço. Aí você pensa assim, poxa, mas você teve a ideia, você ralou pra caramba e vai dar sim? Sim, esse é o pensamento, porque se imagina que trazendo uma pessoa como essa, um investidor, um cara que já tem uma ideia já de como os negócios funcionam, tal, você vai trazer o know-how dele e aí juntos você vai crescer muito mais. É aquele célebre ditado do meio de empreendedor. É muito melhor ter 50% de 1 milhão do que 100% de R$ 0. Não é muito melhor você ter 50, 30, 40, 60% de um negócio que estourou
ou 10%, ou 100% de um negócio que está lá na fase inicial e nunca anda porque você não sabe para que próximo passo dar, etc. Né? Recentemente, só para a gente ir terminando, na semana passada, uma startup brasileira que tem um valor hoje de mercado de mais de R$ 1 bilhão, que é o Nubank, né? Ela conseguiu sua 11ª rodada de investimentos. Ou seja, ela já dividiu a empresa com outros 11 vezes. Nossa. E está desse tamanho. Ela hoje vale R$ 1 bilhão. Imagina, os criadores ali iniciais foram 4 pessoas da USP, né? Alunos universitários da USP que montaram a ideia do Nubank lá no início, né? Então, será que eles preferiam estar com R$ 0 lá no início, cheio de dívida, ou querem ter os seus 20% de um negócio que vale R$ 1 bilhão? Né? Então, para Pois. eles, valeu muito a pena. Né? Muito Então, é bom, isso. professor, mas eu tenho uma dúvida agora. Vai lá. Tenho uma dúvida. Fez pensar aqui numa coisa mais próxima de nós, quando eu falo de nós, é da nossa, como que eu posso dizer, do nosso ambiente ali. Sim, Quando a gente eu pensa entendi o que você quis dizer. em plano de negócios, plano de ação, você tem alguma informação a respeito do Sebrae em relação a esse meio de startup, nesse ramo digital? Eu, sinceramente, não pesquisei porque essa pergunta veio agora, assim, ó. Você me falando, eu falei, Uhum. poxa, mas, né, quando se fala em empreendedorismo, não no curso, mas quando a gente conversa, bate um papo, sobre empreendedorismo, porque eu quero empreender, porque eu quero abrir um negócio, tal. Vou abrir uma MEI. Quando se fala em empreendedorismo, assim, básico, cru, aí se pensa em quê? Que é algo mais próximo, alguém que possa auxiliar, um profissional que possa auxiliar. Sebrae. É o Sim, que, né? claro. Pensa. Você tem alguma informação se o Sebrae hoje ele está preparado, já vem se preparando para esses negócios digitais assim? Eu vou te dizer o seguinte, o Sebrae, nos últimos anos, tem mudado muito a sua abordagem. Muito mesmo. O Sebrae era um dos maiores defensores desse modelo de plano de negócio tradicional. Inclusive, era o Uhum. apelido, né? Que tipo de plano eu vou levar para para tentar um empréstimo, sei lá? O pessoal, sempre o modelo do Sebrae, que era Ah, só a apresentação de como se fazer, normalmente tinha 100 páginas, né? Então, quando nossa. você ia montar, ficava até maior, né? Mas o Sebrae tem mudado muito a abordagem. Aqui em São Paulo, né, eu tenho acesso assim, a alguns profissionais do Sebrae que se tornaram muito parceiros aqui dos cursos da área de negócio do NASP Campus presencial, né? E a gente vê muito a mudança de abordagem, muito mesmo. Então, você vê o ensino de metodologias mais ágeis, assim, o ensino de plataforma simples de você fazer um seu site. Tal. Então, você vê, eles já mudaram muito, eles não estão ainda mudando, eles já mudaram muito. O trabalho muito em cooperativismo e associativismo. Então, eles estão muito focados nisso, grupos de trabalho. Então, eu tenho uma amiga muito próxima minha, a Camila Ribeiro, que hoje é gerente estadual de programas de mulheres, que era uma coisa que no Sebrae não tinha, assim, esse negócio mais específico. Então, você tem hoje um grupo especializado em empreendedorismo feminino. E você vê que o foco disso por trás sempre é um modelo mais inovador de negócio. Nunca aquele modelo tradicional. O negócio pode ser até tradicional, costureira e tal, mas eles não têm mais esse negócio de ensinar lá o conceito, etc., antigo de negócio, né? Eles ensinam esse formato mais ágil, eles já estão muito preparados. Principalmente o Sebrae de Bacana. São Paulo, que é esse que eu tenho mais acesso, ele é muito moderno nesse aspecto, muito mesmo. Pode procurar, pode Ok, procurar. obrigado, professor. Bom, mais alguma coisa a gente pode ir Podemos encerrar, encerrando? né? Deixar aqui eu fico falando o tempo todo. Então é bom encerrar logo. Senão eu não paro nunca. Eu gosto desse tempo. Então tá certo. Professor Fábio, muito obrigado mais uma vez. Estamos aí, estamos juntos. Eu Alunos, agradeço. nós também estamos juntos. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado da gravação desta web. E, por favor,
Compareça ao vivo na próxima web. Já tem uma data, é dia 23 deste mês, às 7h30 da noite. Então, em Será um breve. prazer recebê-los. Venham. Quero Ivan, conversar com é vocês. isso aí. Ivan, eu vou disponibilizar o link, então, daqui a pouco, da próxima web, para que você possa se planejar, colocar na sua agenda ali, tudo certinho, para que você possa participar ao vivo, porque já estamos aí na metade do módulo já, tá? Na metade do módulo. Então, a gente se vê na próxima web. Qualquer dúvida, me procurem no Fale com o Tutor. E é isso aí. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite, professor. Até mais, Até amigos. mais.